melhor momento para você buscar crédito no mercado é quando você não está precisando. Nada melhor para falar de um mercado empreendedor em franca expansão como compra e venda de empresa do que falar com um banco e um dos maiores bancos do Brasil. A primeira coisa que, obviamente, a gente analisa, acho que qualquer casa parte dessa premissa para modelar o crédito, são os Cs do crédito. O que é essas operações estruturadas? Como que elas são feitas? A gente está fazendo alguns clientes juntos, ajudando clientes em todo o Brasil a ter estruturas de créditos saudáveis, estruturas de créditos adequadas. A gente realmente identificou que o fluxo de caixa da empresa tinha condição de se pagar e a empresa não precisava se endividar além do necessário. Hora dessas empresas buscarem parceiros para fazer um desenho de operações que realmente vise uma redução de custos e uma adequação da dívida. Como que o cliente sabe que ele precisa passar por uma alavancagem, uma operação estruturada de dívida? Antes da gente começar o BuyCast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do BuyCast. E no ar, começando mais um episódio do BuyCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócios. Nada melhor para falar de um mercado empreendedor em franca expansão como compra e venda de empresa do que falar com um banco e um dos maiores bancos do Brasil. Seja muito bem-vindo ao BuyCast. Marcelo, a ideia aqui então é conhecer o BS2, conhecer o que vocês estão trazendo aí para o mercado do middle, o nosso mercado que a gente atende, como que a gente vai ajudar ainda mais o empresário, que é o nosso papel, né? Boa tarde, viu, Rafa? Obrigado pelo convite, tá? Obrigado a Baico pelo convite para estar aqui, né, para falar um pouco desse mercado nosso, né, de middle market, small business, né, e é um prazer também falar aqui um pouco do BS2, que é uma casa realmente espetacular, que a gente tem bastante vocação para estar nesse segmento. Exato. Tá? E dá um contexto para a gente então, o BS2 ele é origem mineira, né, é uma casa da prata. É um banco mineiríssimo, né, a gente está aí percorrendo o estado, tomando café com os empresários e fazendo bons negócios, né. Mas o BS2 ele é um banco que ele começou no crédito consignado, né? Vocês devem se lembrar, era o antigo Banco Bom Sucesso, né? Muito famoso na década de 70, 80. Ele é um banco, um pouquinho depois, ele veio um pouquinho depois, mas o banco ele começou com crédito consignado. Em 2014 ele fez uma joint venture com o Banco Santander para compartilhar a carteira de consignado, né? Ele tinha uma base de cliente bem ampla, né? E o Santander tinha um pouco mais de funding, então foi um casamento que acho que foi bom para as duas partes. Mas em 2019 o Santander exerceu a compra da carteira, né? E o banco capitalizado focou mais na PJ, né? Que é o segmento que a gente está muito bem inserido hoje, né? Hoje o banco ele tem várias verticais de empresa, né? Ele tem Empresa Zoom, que é vamos dizer, atende mais pequenas e microempresas, né? Ele tem o Empresas 2, que ele atende a um small business, empresas que vão até 50 milhões, né? E o nosso segmento aqui, que é o middle, ele vai de 50 a 200, 300 milhões de faturamento anual. Temos também o corporate, que vai acima de 300, onde a gente atende a grandes companhias, né? No Brasil inteiro. Então, hoje, o sistema atende todo o perfil de empresa. Se for uma grande empresa, uma pequena que está começando numa visão de crédito menor, de acordo com a evolução também, o BS2 está junto na jornada do empresário. Perfeito. Lá no segmento de Empre1, a gente tem desde a operação de Pronamp, né, que tem uma limitação de faturamento. De disponibilidade também. De disponibilidade também, né, de recursos, até o middle, que é mais focado ali no FGI, PEAC, né? E no corporate, que é uma área bem vocacionada para DCM, né, operações estruturadas.
E um ponto importante, o BS2 ele trouxe aí essa visibilidade nacional muito também pela inovação que vocês trazem no DNA, mostrando acesso, agilidade, nível de informação muito mais rápido e segura. E quando a gente fala de crédito, de parte estruturada mesmo, de um capital de uma empresa, a gente precisa talvez desse elemento, né, que é a agilidade, muito presente em conversas como essa. Porque fazer uma estrutura, pensar em algo aí que vai impactar, né, em toda a estrutura de capital de uma empresa, o empresário já fica ansioso, é uma oportunidade de expansão que ele pode ter, de importação, de N fatores ali que são relacionados à operação dele, que o que o BS2 traz hoje consegue também ajudar muito nessa tomada de decisão. E como que hoje isso é feito na prática, né? O porquê da tradição com agilidade? Como que o BS2 conseguiu aí ter esse equilíbrio que hoje coloca vocês? Boa pergunta, boa pergunta. Assim, eu acho que o primeiro ponto são pessoas, né? Acho que o banco, ele conseguiu trazer ótimos, excelentes executivos de mercado, tá? Eu acho que o nosso board é muito competente, muito experiente, pessoas que venceram em outras casas, né? E construíram bastante história em outras casas. Nosso time comercial, formalização, back-office, crédito, realmente a gente tem um time muito qualificado, né? Eu acho que é um banco muito pró-negócio. E eu vejo que o DNA do banco, os valores, né? Ser um banco muito direto ao ponto, pensar grande, tem elementos de cultura que criam essa agilidade interna. Eu acho que está todo mundo focado em fazer uma operação pró-negócio. O banco, obviamente, que também ele investiu muito em estrutura e tecnologia, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma sede aqui em Belo Horizonte, que é onde o banco nasceu, né? O Banco Mineiro. Temos uma sede em São Paulo, né? Onde está a maior parte do nosso corpo de colaboradores. E também temos uma sede em Israel, tá? Onde funciona muito a parte de tecnologia, né? Então, acho que Israel Pegou na fonte, né? Pois Israel é uma referência, né? Exatamente. Segurança, inovação, tráfego de dados, né, de forma segura. Israel dá um show mesmo nessas grandes plataformas globais aí de segurança, leitura de dados. E hoje, agora falando um pouco, né, sobre essa estrutura do middle, essa estrutura do corporativo, que é o nosso papel aqui. O que o banco enxerga? Eu acho que o nosso papel aqui, né, divulgando um conteúdo como esse, é mostrar para o empresário como que vocês estão observando empresas e, obviamente, que quanto melhor forem as informações que elas nos trouxer, menor vai ser o risco que você vai ver e isso vai reverberar ali num crédito mais barato. Então, traz para a gente agora uma visão bem prática, Scotton, o que é a estrutura mesmo, no dia a dia que vocês vão ver. Bom, do ponto de vista de crédito, né? De crédito. Acho que o ponto de vista de crédito, assim, eu acho que o básico bem feito nunca deve ser largado, né? Então, a primeira coisa que, obviamente, a gente analisa, acho que qualquer casa parte dessa premissa para modelar o crédito, são os Cs do crédito, né? Então, acho que isso aqui é uma premissa básica, onde a gente observa a questão de caráter, colateral, capital, né? Todos os Cs do crédito. No momento atual, que a gente vive aqui algumas incertezas, cenário global principalmente, a gente vem tomando outros cuidados também, né, adicionais. Acho que o crédito hoje, a gente tem olhado muito o percentual de alavancagem de empresas, um patrimônio líquido robusto, e principalmente é muito importante que as empresas observem um bom comportamento dentro das leituras do sistema Bacen, tá? A gente olha muito ali um histórico de 12 meses, né, de vencidos, de alavancagem, de não queda de limites, que é uma coisa importante, utilização moderada de rotativos. Então, tem alguns indicadores que o crédito observa, que vão além dos 5 Cs do crédito, que são muito importantes para a gente poder realmente auferir um cheque que vai realmente casar com a necessidade da empresa, seja no investimento, seja numa geração, num apoio ao fluxo de caixa dela. E isso tem toda a diferença quando a gente faz uma análise mais profunda, porque quanto mais informações também vocês conseguem, né, apurar dentro dessa estrutura, melhor vai ficar todo o ecossistema, né? Vocês querem ter bons parceiros, que são as empresas, do mesmo modo que a empresa precisa de um banco que minimamente tenha caráter. A gente brinca muito e isso é muito legal ter o BS2 como hoje um grande parceiro que analisa as estruturas, né, de crédito que a gente leva para poder ajudar cada vez o empresário. E tem bancos falando ali de 4%, 5% ao mês.
e como o empresário é leigo, ele não quer estudar sobre um assunto que é estrutura de capital, como a gente está disponibilizando conteúdos assim, o cara quebra. O cara não entende que ele está tomando ali um crédito caro que vai comprometer totalmente a estrutura de caixa dele, que vai custar 50% ao ano. E pode parecer que isso seja assim, mas é uma pequena empresa. Não, gente, empresa de 50 milhões de faturamento não está fazendo conta. E por isso que elas estão ficando fora do jogo, não estão buscando parceiros para compartilhar crédito estruturado, né, um crédito honesto como bancos como vocês estão fazendo. Isso eu acho que é um grande diferencial hoje também que o BS2 traz para o mercado. Eu entendo que assim, o papel de um banco hoje é apoiar a empresa, né? Então, assim, não só na parte de serviços, claro, né, um cash organizado, né, um layout bom de internet banking, né, uma boa prestação de serviço de câmbio, cobrança, etc. Mas a gente precisa ter uma precificação justa para caminhar com essa empresa até o final da jornada, né? Eu não posso estrangular pisar no pescoço, senão... Exatamente. Isso não é eu acho que é viável no mundo de hoje, né? Então, você hoje tem diversas instituições aí para você concorrer, mas independente disso, eu acho que o papel de um banco que apoia as empresas é realmente ter uma precificação justa, tentar modelar uma operação também que vá casar no caixa da empresa, né? Não adianta nada eu alongar uma operação de 48, sendo que a necessidade da empresa é de curto prazo e vice-versa. Então, a gente tem que funcionar muito como um especialista ali para a empresa, né? Então, a gente precisa dar esse apoio e temos pessoas qualificadas para ajudar a encontrar esse norte, né? Esse que é a ponto visão em comum. consultiva também, né? De ser um banco pró-negócio, né? E não ser um banco para o negócio, mas sim no todo, pensando na sustentabilidade do ecossistema. Principalmente as empresas de small business e middle market, entendo que são empresas que elas têm o negócio delas para tocar e elas precisam estar concentradas naquilo, né? E, de repente, a governança delas não tem uma estrutura suficiente para ter essa figura lá dentro que vá fazer uma estruturação de dívida, que vai lá dentro fazer uma previsibilidade de caixa, que vai realmente encontrar soluções financeiras que sejam adequadas para o momento que a empresa vive, né? Então, eu acho que é importante nós termos pessoas qualificadas e valores enquanto banco para fazer esse papel dentro dessas empresas, né? Acho que isso é super importante. Sem dúvida, isso é o que determina a continuidade das empresas ou a mortalidade precoce dela. Às vezes, uma tomada de crédito de forma errada é ali uma assinatura de mortalidade que a empresa está fazendo sem saber. Por isso que a gente tem aqui esse papel muito importante, né, nessa estrutura. Mas hoje a gente quer falar muito sobre o que o BS2 tem colocado aí, uma importância muito grande, um papel fundamental nessa visão de operações estruturadas quando a gente fala de crédito. Eu queria que você trouxesse para a gente agora o que é essas operações estruturadas, como que elas são feitas, para a gente poder, então, ir abrindo ainda mais aí a cabeça do empresário. Rafa, esse tema é muito interessante porque é uma vertical de negócios que o BS2 está muito engajado em fazer cada vez mais. E é engraçado, a gente estava conversando lá fora, né? E esse público de DCM, né, que são essas operações estruturadas, eu falo de CRI, de CRA, de debêntures, de nota comercial. Esse público eu vou pegar aí uns 5, 6 anos atrás, que não é tanto tempo assim. É logo ali, né? É um público que era relegado quase que a um large corporate. Empresas que faturam aí acima de 1, 2 bi. E hoje, empresas de corporate, vou falar aí naquela faixa de 500 a 1 bi de faturamento anual, empresas de middle, empresas até de small, né, de low middle ali, que eu vou falar ali, em torno de 50 a 100 milhões de faturamento anual, elas conseguem acessar essas linhas hoje. É óbvio que algumas dessas linhas são um pouco caras para você estruturar, então não são todas que de repente são adequadas, mas eu vou pegar um exemplo aqui, uma nota comercial, que é uma operação estruturada, sem IOF, que é uma operação que hoje uma empresa de menor porte ela pode acessar essa linha,
Tá? Nós temos lá disponível, a gente pode fazer, depende obviamente do ticket, não posso trabalhar um ticket tão baixo porque o custo de estruturação às vezes não compensa, mas operações a partir de 500 mil, por exemplo, que não é um ticket tão alto para uma empresa desse porte, a gente já consegue estruturar. Então, esse mercado acessa essas linhas hoje. Uma criação de relacionamento, né? Eu achei super legal. A gente está fazendo alguns clientes juntos, ajudando clientes em todo o Brasil a ter estruturas de créditos saudáveis, estruturas de créditos adequadas para o momento. Às vezes eu tomei um crédito lá atrás em uma visão diferente, hoje eu tenho uma outra empresa e isso é o mercado, é assim que os bancos têm que entender também o dinamismo do empresário. Mas existe também essa parte do boas-vindas que o banco dá, com carência para poder começar a ter esse relacionamento, fazendo ele de forma inteligente. Então, isso também faz parte de um início de uma captação estruturada. Como que vocês enxergam isso, né? O porquê de ter aí essas entradas mais acessíveis também? Então, eu acho que essa captação estruturada, ela é importante para a gente sempre tem que avaliar qual que é o cenário da empresa, tá? Uma captação estruturada, por exemplo, para uma compra de empresa, a gente precisa, de repente, avaliar qual que é o business plan que a empresa tem, quais são os prazos que ela tem de pagamento dentro dessa compra, tá? E a gente senta e monta a operação. Recentemente, eu vou pegar aqui o público que a gente está falando mais, né? Que é uma empresa de middle, low middle. A gente estruturou uma venda, um aporte, né, através de empréstimo, de uma compra de 22 milhões. Uma empresa de middle estava comprando uma outra pelo valor de 22 milhões. Como que nós estruturamos essa operação? A gente fez um aporte inicial, a gente fez um empréstimo inicial para que ela sinalizasse a compra. E o próprio business plan que a empresa nos apresentou indicava que a empresa comprada gerava caixa suficiente para se pagar. Para pagar o empréstimo que eu fiz e também para pagar o próprio vendedor da empresa, né? Isso só foi possível quando a gente sentou, analisou todos os dados, a gente descobriu que não precisava aportar, sei lá, 12 milhões, 14 milhões, como era o desenho inicial. A gente realmente identificou que o fluxo de caixa da empresa tinha condição de se pagar e a empresa não precisava se endividar além do necessário, né? E olha que legal, então ela vai ter um custo muito mais barato porque ela toma menos crédito, consequentemente vai ter uma despesa financeira menor e olha a visão do banco. Eu estou deixando de ganhar, mas eu estou garantindo a sustentabilidade da operação. Perfeito. Eu acho que é assim que você conquista o cliente. Eu acho que sendo transparente, avaliando de forma, eu acho que bem criteriosa o que está sendo feito. E eu acho que seria um endividamento desnecessário, né? Acho que a gente tem que chegar a desenhar cenários, né, e entrar num acordo com o cliente para fazer o que é melhor para a operação, né? Não para um lado, não para o outro, mas acho que tem que ser uma coisa que agrade a todos. E quando a gente fala de operação estruturada, a gente está falando de um mar de criatividade, de possibilidades, porque vai existir a ótica do perfil da demanda, né? Essa origem de crédito é para quê? É para pagar dívida, é para expandir, é para fazer um financiamento e também do lado de cá, em qual ritmo também de crescimento que o empresário está. Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma visão sempre dual, né? Eu olho para a empresa, eu olho para o que ela quer e, em cima disso, eu, como BS2, trago uma solução estruturada que possa garantir a sobrevivência do negócio como um todo. Traz mais exemplos para a gente, então, Escotondo, o que é as possibilidades de uma operação estruturada de crédito? Tá, vamos pegar, assim, acho que mais exemplos aqui que a gente pode trazer para a mesa. Eu falei aqui um pouco de aquisição, né? Que é tudo a ver com a gente, exatamente. Que a gente tem muita demanda, só pegando um gancho aqui nisso que você trouxe, de empresas que querem comprar, mas de forma inteligente. Ela não quer queimar o caixa dela, ela fala, deixa eu trazer um parceiro para a mesa para ele fazer essa divisão de oportunidade assim, o custo comigo. de descapitalizar é muito alto. Exatamente. É muito alto. Com dinheiro caro agora, é melhor ele ter um caixa maior na empresa e ir ali no longo prazo fazer o pagamento daquela estrutura, buscando um parceiro que entenda essa oportunidade que ele está colocando. Sim, mas aí falando um pouco de outras aplicações, eu acho que assim,
as empresas, de maneira geral, que buscam fluxo de caixa, elas também têm acessado esse mercado de DCM, né? Eu falo de CRI, de CRAD, debêntures, nota comercial, para realmente aportar dinheiro no caixa com um custo menor. Hoje a gente sabe que o cenário de juros, ontem foi um dia que, poxa, a gente aumentou... Marcou de novo, hein? Marcou, né? Marcou dinheiro de novo. Temos um marco histórico aí, mais uma vez, uma taxa de juros alta, a gente não gostaria, mas é o cenário, é o desenho atual, a medida foi necessária, claro. Entendemos que a decisão do Banco Central é amplamente técnica, mas a gente, enquanto banco e as empresas, né, ainda necessitando de capital de giro, né, de recursos, de aporte, de investimento, a gente precisa encontrar soluções que diminuam esse custo, porque acho que a palavra da vez é liquidez, né? Então, se eu começo a ter uma despesa financeira um pouco alta, né, ter um caixa um pouco mais apertado, vou perder esse jogo, né? Então a gente precisa realmente ter criatividade, buscar esse tipo de operação, por exemplo, para trazer um custo menor para essas empresas, né? Então a gente tem vocação para isso, temos produtos para isso, que é o mais importante, né? E é uma linha que a gente quer seguir, em todos os segmentos praticamente, né? Talvez os mais baixos ali de faturamento, nem tanto, a gente talvez tenha mais apetite para operações mais convencionais, de Pronamp, FGI, capital de giro, mas eu acho que quanto maior o perfil da empresa, talvez faça mais sentido acessar DCM, mercado de capitais. E isso é uma coisa legal que você traz, porque não só de democratizar o acesso, né, a mercados menores em produtos que são muito bons e acessados por grandes empresas, que jogam um jogo muito mais competitivo quando a gente fala dessa inteligência financeira, mas também entendendo que se a gente corta investimento nessas empresas, corta um fluxo de caixa maior para que ela também tenha mais elástico ali para poder trazer, né, soluções, inovação, colocar mais produtos na rua, mais funcionários dentro do modelo de negócio, ela também pode perder uma janela porque ela parou no tempo. Então, assim, a importância de ter um parceiro financeiro em momentos críticos nunca foi tão importante, que é totalmente contra-intuitivo do que o empresário pensa. Ele fala, agora é a hora que eu não pego, que eu não mexo. Ao contrário, né, Rafa? Assim, a única certeza que a gente tem de qualquer crise é que um dia ela vai passar. E eu entendo que qualquer negócio, ele precisa encontrar oportunidades na crise. Então, eu acho que pensar em passar por momentos, de repente, de elevação de juros, custos mais altos, dólar caro, o mundo está caro, vamos dizer assim, né? Passar isso de uma maneira mais branda. Você não vai poder parar de captar, né? Empresas de capital intensivo, principalmente, elas sobrevivem disso, né? De um giro de capital, né? Transportadora, construtora, distribuidora, criadora de veículos, poxa, tem... E a gente está falando, então, do que precisa e não pode parar. Imagina se elas param de inovar. Eu paro a indústria. Se a indústria para, demissão em massa. Demissão em massa, olha o efeito dominó disso, né? O financeiro começa a acontecer. Eu acho que, principalmente por conta disso, eu acho que é hora dessas empresas buscarem parceiros, buscarem assessorias especializadas para fazer um desenho de operações que realmente vise uma redução de custos e uma adequação da dívida. Eu acho que fazer mais do mesmo, fazer o feijão com arroz, pode, de repente, cobrir algum gap momentâneo? Sim, claro. Uma empresa que tem pressão de caixa, captando um recurso... Tem coisa que é hoje que tem que resolver. Vai resolver, sim, né? Mas, olhando para um prazo de 12, 24 meses, olhando lá na frente, o que essa empresa vai carregar de despesa financeira, ou então de compromissos, né, de prazo longo ou curto, você precisa realmente ter uma assessoria especializada, um banco especializado para fazer uma operação que realmente vá fazer sentido na linha do tempo. Não só naquele momento da crise, né? Acho que é aí que a gente tem sido bastante feliz nas nossas atividades comerciais. Excepcional. Hoje o BS2 tem quanto sob gestão? Um patrimônio líquido de quanto para poder ajudar o mercado nessa estrutura? Hoje é um banco que ele caminha aí para os seus 8, 10 bi de ativos. Bem relevante. Até o final do ano a gente tem aí uma
talvez tenha até uma surpresa boa aí, né, na elevação dos ativos, né? A gente tem um patrimônio líquido que ronda 1 bi, temos uma boa Basileia, é um banco realmente bem sólido, Rafa, assim, e a gente não tem muita dificuldade de entrar nas empresas. Eu acho que a reputação do banco, né, dos gestores, da família detentora do banco, eu acho que falam muito alto quando a gente vai até as empresas, né? As pessoas conhecem o banco, né? Então, a gente realmente está muito preparado para apoiar essas empresas. E falando então nesse apoio de empresas, quais são os principais critérios? Se você pudesse me elencar, 3 critérios para eu escolher um ativo, para eu poder brigar, tirar parte do meu lucro para ter uns juros cada vez menor, o que você precisa ver para poder trazer também um acesso? Porque do nosso lado, a gente vê que o empresário fala, né, dessa parte de juros, mas às vezes o dever de casa dele ele também é um pouco negligente. E também tem coisa que o banco não pode correr um risco a uma exposição que não é o perfil, né? A gente está em um momento de escolher bons ativos para poder apostar, a poder continuar aí gerando oportunidades, mas me cita aqui uns 3 critérios para o empresário falar, poxa, isso é o meu dever de casa e não do meu credor. Tá bom, eu vou quebrar um pouco o protocolo, então, para o primeiro critério, tá? E eu vou fazer um apelo aqui ao empresário, tá? Porque ajuda a gente. É uma coisa muito importante. Porque a gente bate muito no empresário para poder ajudar. Isso aqui é uma coisa que você pode levar e espero que as pessoas escutem. Você precisa ter uma boa contabilidade. Eu acho que uma boa formatação de balanço, uma boa estratégia contábil, isso é realmente muito importante. Assim, a empresa precisa ter uma contabilidade que vá realmente fazer sentido. Às vezes a gente tem acesso a números que, poxa, eles poderiam ser mais bem elaborados, ter um balanço ali que condiz mais com a realidade da empresa. A gente precisa realmente de credibilidade no balanço. E é muito importante você escolher uma boa contabilidade para fazer isso. Por isso que eu acho que o mercado inteiro tem uma predileção muito grande por trabalhar com balanços auditados, né? Isso é super importante. Quanto maior o nível da empresa, é importante que ela busque trazer essa governança. A segurança da informação também. É muito importante isso. Eu acho que a contabilidade, tentar buscar auditar um balanço, trazer essa credibilidade para o que está sendo colocado ali no balanço, isso é de suma importância para a segurança da empresa, do mercado financeiro, enfim. Até para ela fazer um planejamento mais seguro, ela saber de fato o que está acontecendo, sabe? Eu acho que no restante a gente vai ter aqui diversos pontos. Se eu for elencar aqui, poxa, a gente vai queimar o tempo aqui. Mas vamos bater um pouquinho no CPF também, porque a gente vê muito isso, né? O empresário, ele tem que entender que o CNPJ, existe o espelho de um CPF por trás. E às vezes a pessoa prepara a empresa, mas um CPF também que não consegue oferecer um aval tão importante. Se o aval está ruim, se eu tenho garantias ruins, o que o banco vai ver? Chance de risco maior. Chance de risco maior, maior juros. E aí fica uma operação mais cara. Então, esse quebra-cabeça, né, de deixar uma empresa minimamente organizada, com uma contabilidade coerente, informações ali rápidas. Tem clientes, para você ter ideia, e olha que a gente fala, né, com empresas de todo o Brasil, que o 24 não está fechado. Pô, a gente já finalizou o primeiro trimestre do ano. Como não? Já passou um ano fiscal e está ali, mas eu só tenho parcial até junho do ano passado. Falei, cara, investe numa coisa que reflita a sua empresa. Mas a gente tem esses 2 elementos importantes que vão ser aí predominantes na tomada do crédito, que é tanto o aval quanto a garantia. Vamos falar um pouquinho disso também, para o empresário entender que sem aval e sem garantia é risco. O risco fica alto e vai ficar uma operação cara. Sim, tem 2 fatores. Primeiro eu vou comentar sobre o que você falou, trouxe aqui, Rafa, que é sobre o CPF. É importante a gente observar o lastro patrimonial dos empresários, né? Eu acho que toda análise de crédito, ela busca uma coerência entre os números, né? Coerência entre o que você lucra, o que você distribui e o que você tem na pessoa física. Então, é importante a gente ter uma coerência nesses números. Por isso que eu bati aqui na tecla da contabilidade bem feita, do balanço auditado. Se não for possível ter um balanço auditado, que tenha uma contabilidade bem feita para você evidenciar
saídas, um bom lastro patrimonial, né? Que evidencia que a empresa gera caixa, o empresário também tem um bom lastro e pode dar um bom aval. Com relação a garantias, nós tivemos algumas mudanças na legislação, né? Principalmente no provisionamento de risco. E algumas garantias vêm ganhando mais força. Uma delas é o imóvel, todo mundo sabe, já tinha muita força, agora acho que tem mais ainda. Então, o nível de provisionamento que eu tenho para garantias reais, ele está cada vez menor, né? E garantias mais frágeis, vamos dizer assim, né? O que seria uma garantia frágil? Poxa, eu não gosto de citar nenhuma, porque... Não generalizando, mas... Não generalizando, uma garantia forte seria um imóvel com registro, matrícula em... Eu vou pegar o extremo, tá, Rafa? Assim, uma garantia muito frágil, por exemplo, é um domicílio sem trava. É uma garantia super frágil, né? Só um domicílio. Certo. É uma garantia que a gente trata como um conforto. Não vou nem chamar isso de garantia, né? Uhum. Mas a duplicata, ela hoje já não é uma garantia tão robusta quanto o imóvel, né? Existe uma legislação em curso que isso vai haver uma duplicata estritamente escritural, né? Registrada com uma câmara tipo a CETIP, né? Fazendo o registro, né? Dessas duplicatas. Isso é um projeto que existe que acho que finda em 2027 ou 2028, eu não lembro, tá? Porque você consegue ter um lastro. Eu vou ler, vamos dizer assim, eu vou ler toda a agenda de vencimentos da carteira de um cliente. Uhum. Então, isso vai tornar uma garantia de duplicata muito mais sólida do que ela é hoje. Mas hoje é uma garantia que tem seus desafios, né? Então, eu entendo que você ter uma garantia real do imóvel hoje é um diferencial para análise de crédito. Isso facilita uma aprovação, facilita no preço, porque eu provisiono menos. O preço não é dado de uma maneira julgamental. O preço é dado em função de um rating, do score, e também de qual garantia tu está me ofertando. Se você me oferta uma garantia onde eu provisiono menos, meu custo cai e eu vou te oferecer uma taxa melhor. Né? Então, eu acho super importante as empresas que possuem patrimônio em holding, né, imóveis, disponibilizarem esses ativos para garantia. Acho que isso joga muito a favor delas. E mostra que, se eu não quero dar o cano no meu credor, quanto mais coisas boas eu puder mostrar para o banco que eu tenho, melhor é para todo mundo. Sim, tu está pondo teu ativo em risco junto com o credor, né? Então, acho que é um movimento bem importante que se dá em função de crédito. Muito bom. Que eu indicaria... Isso que você traz é legal, caminho. Porque o empresário, às vezes, muitas das vezes, até nas conversas que nós temos, é falta de conhecimento mesmo. E ele pensa, poxa, mas eu tenho X a receber, eu tenho um boleto com fulano. Mas vamos analisar, quem que é esse fulano aqui que vai te pagar? É um cara que ele tem uma estrutura de pagamento honesta, ele tem um rating bom, o que é a estrutura também dele? Que como que eu vou dar de garantia uma estrutura que às vezes ela também não é tão robusta? Então, tudo isso está conectado. Eu acho que quando a gente fala de operação estruturada, de estrutura de capital como um todo, conexão, acho que é uma palavra que funciona muito, porque está tudo conectado. Então, não adianta a minha empresa ser uma puta geradora de caixa se o meu CPF tem R$1.000 declarado de um lote no interior de não sei aonde. Você fala, poxa, desconectou. Me vem à mente vários casos, tá, Rafa? Eu acho que esse cuidado de você... Poxa, você tem que ter um custo para acessar alguns birôs de crédito e consulta. Tá? Acho que isso deve estar no orçamento de toda empresa, principalmente as empresas de capital intensivo. É importante, ela tem que ter controle disso. Às vezes, eu sei que isso acontece, tá? Pode entrar algum restritivo que foi lançado contra você que, poxa, alguma área ali perdeu o controle ou foi lançado indevido. Então é importante que as empresas tenham acesso a esses birôs. Né? E realmente, acho que casar isso com pessoa jurídica e física. A pessoa física não pode ficar desguarnecida. Muitas vezes, né? Tô com a officer minha aqui, a Juliana tá aqui, ela não deixa de mentir, ela teve uma operação recente, a gente tinha toda a operação montada, aprovação praticamente certa, os números já fundamentados, entra um restritivo em nome do sócio, na última hora. Então, a gente tem que voltar lá atrás, justificar. E foi, às vezes, um descuido. Tá? Eu acho que tudo tem que andar junto. A
pessoa física, jurídica, para que a coisa caminhe bem. E visão de mercado, exatamente. Essa conexão tem que estar muito bem alinhada. Você trouxe um caso aqui, e eu até estava visitando um cliente que ele é retífica de motores. Negócio de uns 70 anos, uma empresa super tradicional, aquela coisa. E assim, chega um momento que o mercado já talvez não converse tanto com essas duas tônicas aqui que a gente trouxe. O negócio é bom, os sócios têm patrimônio a rodo, porque é uma família que está 70 anos naquela região, comprando fazenda, imóvel, diversificou, tem concessionária, tem N coisas. Mas se você olha para o mercado, você fala, poxa, mas se está mudando o perfil de consumo de carro, que talvez não vai ter mais carro a diesel, carro a gasolina, carro a combustão, os perfis vão mudando, será que isso também suporta? Isso são provocações que a gente traz para os nossos clientes. Às vezes o seu negócio foi bom, mas você, por algum descuido, perdeu a atualização. Então, carro sempre vai existir, né? A gente brinca, né? Então, sempre vai existir comida, mas o iFood veio, né, trazendo ali uma inserção na sociedade que mudou o comportamento do perfil, né, de consumo. E isso é muito importante também o empresário estar atento, né, nessas estruturas. Acho o seguinte, Rafa, a gente faz uma atividade comercial muito grande lá no BS2, então a gente realmente está visitando o tempo todo e visitando qualquer perfil de empresa que você possa imaginar. E, para mim, uma coisa é linear, é padrão em todas as empresas. Quem traz governança, profissionalização para dentro, no momento oportuno, ela vai identificar esse tipo de contingência. Tá? Então, pegar o caso da retífica de motores. Com certeza, existe até um livro, eu esqueci o autor, mas eu li ele na época de faculdade, que chama Miopia em Marketing. Miopia em Marketing, ela não deve ser centrada no produto, mas sim no mercado que você atua. Né? Então, qual que é meu mercado? É de retífica? Não, meu mercado é automobilístico. Uhum. Então, se o meu produto, especificamente, ele passa a sofrer um ofensor de mercado, seja por obsolescência, seja por alguma alteração em preço, demanda, qualquer coisa nesse sentido, ou tecnologia, não sei, eu devo focar no mercado. Então, peraí, eu preciso escoar para outro produto. Eu sou do mercado automobilístico, eu não sou do mercado de retífica especificamente, né? Basta lembrar o caso da Olivetti, né? Não vou denunciar a minha idade aqui, obviamente, né? Mas a Olivetti era, para quem não sabe, era uma marca de máquinas de escrever, né? Quando Muito não havia famosa, teclados. Que era a coisa mais chique ganhar uma pequenininha que parecia uma pasta. Isso, tinha uma pastinha, verdade, bem lembrado. Você carregava igual uma pastinha, né? Era o seu notebook da época, né? Quase tinha que isso. Pequenininha, tinha as grandes. Dava até para colocar uma folha A4 dentro da pastinha. Você já chegar na reunião... Você fazia tudo ali. E qual foi o destino da Olivetti? Aquela questão, você focou no produto ou focou no mercado? Talvez o seu mercado fosse de informação, informática. Ela tinha um mercado específico do qual ela fazia parte, não era o produto. Então, quem traz governança para dentro da empresa, traz profissionais de mercado que tenham um bom currículo, uma boa história. Com certeza, essa empresa vai identificar isso oportunamente e vai conseguir encontrar soluções. Muito bom. Excelente isso que você trouxe. Eu acho que vai abrir muito a cabeça do pessoal que ainda persiste, talvez, em criar gerações e gerações das mesmas coisas, mas é mudar mesmo o foco para fazer ali o essencial. Mas pegando aí essa palavra de identificação que você trouxe, como que o cliente sabe que ele precisa passar por uma alavancagem, uma operação estruturada de dívida? Porque uma coisa que a gente percebe, o cliente não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele quer vender, ele não sabe se ele quer passar por uma operação estruturada, ele não sabe se ele quer tirar um sócio, se ele quer fatiar a empresa em 5 CNPJs para pagar menos imposto. Mas como que vocês identificam, então, que aquele caso é um caso legal para a gente fazer uma estrutura de capital bem adequada? Bom, acho que falando aqui um pouco de... Eu acho que você quer falar mais assim, a gente fala um pouco aqui de trazer investimentos para dentro da empresa, para trazer fluxo de caixa. Eu acho que a gente explorou de DCM aqui, por exemplo, e, poxa, linhas convencionais também, né? FGI eu acho uma linha formidável.
ela requer talvez um percentual de garantias mais brando, né, do que uma operação convencional. Mas tratando talvez aqui de um tema de estruturação de dívida, falando mais ali de alongamento, saber o momento certo de trocar a dívida, eu acho que isso tem que ter um certo cuidado. Tem casos que as empresas nos procuram para trocar uma dívida cara por uma barata. E eu acho que isso faz total sentido. Talvez neste momento específico, você só esteja nessa situação se você precificou muito mal a sua operação lá atrás, né? Se você precificou mal, eu acho que ainda há oportunidades de você trazer crédito mais barato para dentro da empresa. Principalmente o crédito de ICM, como eu falei aqui, nota comercial, por exemplo, que, poxa, a operação tem IOF, né? E tem um custo de estruturação mais baixo. Existem casos, porém, que existe uma pressão de caixa. A empresa precisa alongar a dívida, tirar a dívida do curto prazo e jogá-la para o longo. Para o fôlego, deixar a operação se manter. Eu não preciso colocar mais dinheiro. Só preciso deixar que com o músculo que ela já tem, ela continue andando, mas com essa estratégia simples, mas super eficiente, que é o tempo. Perfeito. Aí eu acho que tem que ter um certo cuidado. Você precisa realmente mostrar para o seu parceiro financeiro qual é o plano. Quanto você paga de parcela, quanto você pretende pagar, por que aquilo foi mal encaixado na época. Pode ter ocorrido algum acidente de percurso. Acho que qualquer empresa está sujeita a isso. Mas é importante comunicar isso de uma forma correta. Às vezes a forma como você busca um alongamento pode determinar algum sinal de alerta. E a gente realmente busca fazer negócios sadios, né? E é muito importante mostrar onde você quer chegar. Seja com alongamento, acho que o barateamento da dívida é meio que óbvio, né? Mas é muito importante mostrar como as coisas estão e onde você quer chegar com aquele movimento de reestruturação de dívida e de estruturação também, né? Esse é um ponto muito interessante. Quando a gente fala da dívida, então, a gente leva fatores externos que vão ser capacidade do CPF, capacidade de geração de caixa que a empresa tem. Tudo isso você, banco, está olhando. Aval, garantia, estrutura, o porquê que aquela dívida existe ou ela vai existir. Mas quando a gente olha para dentro, a gente precisa ter essa noção de que o tempo influencia, a taxa influencia, o tamanho influencia, porque se ambos estiverem sabendo analisar o seu dever de casa, a gente está falando de um mercado muito mais saudável, né, nesse longo prazo, de estruturação alavancado, utilizando estrutura de capital mesmo para poder fazer fomento de empresas. Que Estados Unidos é isso, é muito difícil você abrir uma empresa com capital próprio, lá é tudo por terceiros. Sim. Porque o empreendedor sabe o papel dele, o credor sabe o papel dele e o mercado inteiro consegue crescer através de estruturas assim. Sim, é mais difícil uma formação de bolha, assim, né? Exato. Acho que o mercado funciona melhor. Eu acho que esse é o papel. Eu acho que cada um realmente tem que entender o seu papel nesse ecossistema financeiro. É perfeito a sua colocação. Cara, e um conselho que você daria para uma média empresa que tem essa visão de longevidade, quer permanecer no mercado? Eu vou te fazer duas perguntas. A que está no mercado, uma empresa de médio porte que está no mercado e quer continuar, e como que ela beneficia de um parceiro financeiro nesse momento, e a empresa que está endividada e como que ela beneficia em um momento como esse, tendo um bom parceiro financeiro. Empresas do mesmo setor, mesmo nicho, só que diferentes. Uma nunca utiliza um crédito de terceiro e a outra está utilizando, mas como que a gente consegue ajudar essa pessoa a ter uma percepção se ela está no caminho certo ou não? É melhor talvez eu vender o meu imóvel, quitar com o meu credor, ou não? É melhor continuar fazendo uma parceria alongando o tempo? É melhor eu continuar estagnado, só utilizando caixa próprio? Como que ele vai olhar agora para o negócio dele, sabendo fazer uma análise nesse sentido? Olha, eu acho que cada empresa, obviamente, tem sua realidade, né? Então, é muito difícil eu dar uma resposta universal que vá encaixar exatamente em todos os modelos de negócio. Porém, olhando de maneira superficial, Rafa, uma empresa que hoje, vamos dizer que ela não está endividada, mas ela busca investimentos, é importante ela considerar os ativos que ela tem, disponibilizar
para um terceiro, para um parceiro financeiro e captar esse recurso. Porque hoje uma das formas de você crescer faturamento é através de alavancagem. Então, que é o que as grandes empresas fazem, né? Exatamente. Pode ser que isso não faça parte da cultura de uma empresa nesse perfil. E existem várias que não têm esse perfil. Temos o perfil de cliente aplicador, é justamente esse cara, né? Que não contrai empréstimos e ele vai crescendo com capital próprio. Porém, é um crescimento que a gente sabe que é um pouco mais dificultoso. Né? A forma que eu tenho, de repente, de alavancar a dívida, de fazer uma compra com desconto, a fazer um lote de compras um pouco maior, de aportar mais dinheiro no caixa, é justamente contraindo dívidas bem colocadas, com custo adequado, com prazo adequado, utilizando as garantias, vamos dizer assim, mais qualificadas, como eu falei aqui do imóvel. Né? Acho que essa empresa, ela pode falar conosco aqui, por exemplo, né? Eu acho que o BS2 está muito preparado para sentar na mesa com uma empresa dessa e desenhar caminhos. É óbvio que a empresa ela tem uma decisão soberana e se ela entender que não é o caminho, mas a gente está muito preparado para falar sobre isso. A empresa que está mais alavancada, eu acho que é um momento que é complicado. A elevação de juros, ela acaba trazendo uma pressão extra para ela. Né? Já é uma empresa que, de repente, tem as suas pressões de caixa no curto prazo e ela precisa buscar mais e novos investimentos porque ela não pode parar. O mercado está vindo. Uhum. O mercado está vindo. Se ela para, o mercado atropela ela, vai embora, ela perde os clientes dela, perde contratos. Então, ela precisa continuar se alavancando, buscando recursos. Acho que é o momento, como eu falei um pouco mais cedo, de escolher melhor o perfil da dívida. E eu tenho um cliente muito especial, ele fala uma coisa que é interessante. O melhor momento para você buscar crédito no mercado é quando você não está precisando. Você consegue escolher melhor as linhas, precificá-la melhor e alocar, de repente, sem as devidas pressões de caixa que vem quando você contrai um empréstimo, uma estrutura, um capital no meio de uma demanda muito urgente. Né? Então, acho que é hora de fazer boas escolhas. O que eu diria hoje para o empresário é hora de fazer boas escolhas. Buscar o trivial neste momento pode ser um pouco mais arriscado. Capital de giro caro, com IOF, alto percentual de garantias, prazos inadequados, talvez não seja o momento. O momento, eu acho que é de fazer boas escolhas de DCM. Gosto das operações governamentais, acho as operações muito, muito importantes, elas realmente... Para segurar um pouco. Exatamente, ela tem um perfil interessante de garantia, de prazo, ela tem uma vocação para carência, né? Você consegue alocar uma carência um pouco maior. Então são operações que têm que ser bem escolhidas nesse momento. Acho que fazer planejamentos muito imediatos não é o momento, não. Sim. Esse é um ponto que a gente bate muito. Quanto mais preparada a empresa estiver, a tomada de decisão ela se torna de forma natural. Porque eu estou preparado, eu sei quanto vale. É melhor eu expor meu equity, vender minha empresa agora ou ir a terceiro para continuar crescendo? Pode ser que é melhor você vender uma fatia do negócio e colocar dinheiro no caixa. Sim. Pode ser que não. Vamos ao mercado, vamos chamar um parceiro para a mesa que vai te ajudar a manter esse crescimento, a fazer com que o negócio continue, né, no seu planejamento aí que foi desenhado, mas tomando a decisão de acordo com que é a sua empresa. E se o empresário não conhece a empresa dele, aí ele realmente começa a tomar ali decisões que vão colocar em xeque a sobrevivência do negócio. E assim, quando eu falo de buscar parceiros que vão te trazer visões diferentes, você está trazendo um cara para, vamos dizer assim, uma espécie de conselho seu, que vai ser um prestador de serviço. Eu citei o caso da empresa que estava fazendo um M&A, que nós alocamos um capital menor do que ela nos solicitou, porque a gente mostrou para ela que ela não necessitava de tanto recurso. Ela poderia se pagar com a própria operação que ela estava trazendo. Então, eu acho que é para esse tipo de visão, e a gente está no dia a dia de N segmentos, centenas de empresas, então a gente conhece muitas realidades, né?
E essa experiência que a gente traz, ela pode ser percebida para vários negócios. E por isso que eu acho importante a gente sempre estar junto com a empresa nesses momentos. A gente consegue, de repente, enxergar coisas que a gente está vendo. No vício ali do dia a dia, o cara não vê mais. Ele não vai ver porque, de repente, ele está muito inserido na realidade dele. A realidade dele é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Tem que morrer assim. Eu acho que trazer novidades, trazer governança, trazer parceiros que vão qualificar a sua tomada de decisão, poxa, isso é super importante. Sensacional, cara. E agora me conta então aonde que as empresas conseguem falar com o BS2? Por site, como que vocês chegam nas empresas? A gente é um grande parceiro, né, que levamos muitos ativos empresários para vocês conhecerem, mas às vezes os que estão nos ouvindo querem aí ter uma proximidade maior com um banco fantástico que está na prática, gente, fazendo um trabalho incrível, rápido, um trabalho muito seguro em nível de informação e aquilo que fala consegue ali entregar, ajudando empresas em todo o Brasil. Não, legal. Vocês conseguem colocar aqui uma legenda aqui com e-mail, com alguma informação? Vamos colocar tudo aqui embaixo. Me fala o e-mail, o site, como que a gente consegue ter uma conversa legal como essa para trazer aí opções para os empresários. Legal. A gente tem um site, né? O nosso site é www.bs2.com.br. A gente tem lá formas de se comunicar, né, conosco. Nós ficamos aqui na Avenida Raja Gabaglia, né? A gente tem um escritório, tem 4 andares aqui, onde funciona toda a área de empresas, o small, o corporate. Então, a gente tem banco para atender todos os perfis de empresa, tá? Então, a gente realmente tem uma equipe comercial aqui. Poxa, quantas pessoas tem aqui em Belo Horizonte, em Ju? Deve ter aqui umas 4, sim. Tem aqui mais ou menos aqui uns 20 officers em todos esses segmentos para atender. Visitando, entendendo. Conhecendo, entendendo. A gente está bem capilarizado aqui, claro, mas sempre tem espaço, tem empresas que a gente ainda não conhece. A gente gostaria realmente de conectar com todas as empresas mineiras. É o nosso DNA, de onde a gente veio. Então, a gente realmente aguarda aqui o contato de todos. Eu vou deixar aqui também no comentário, que vai ter tá aqui no YouTube, né? Então, eu vou deixar aqui nos comentários aqui alguns contatos, né, de alguns officers do meu time e de outros segmentos também, né? A gente traz aqui para que a gente realmente possa ser acionado e todo mundo, Rafa, quer fazer os bons negócios. Tanto o empresário está buscando bons negócios, nós também. Então, acho que se confluir tudo, a gente vai apertar a mão, vai tomar um bom café e apertar a mão e fazer bons negócios. Um café com pão de queijo, que a gente também está levando essa cultura para o Brasil. Não pode faltar. Exatamente. E é importante frisar que nós aqui estamos em Minas Gerais, né? Eu sou regional aqui em Minas Gerais. A gente não tem fronteiras aqui, né? A gente vai... Estava lá no norte agora, que a gente acabou de atender. Norte ao sul de Minas aqui, principalmente. A gente pega, vai, visita Triângulo, Zona da Mata. A gente realmente quer estar bem presente aqui no estado de Minas Gerais. Muito bom. Cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante ter pessoas qualificadas, bancos responsáveis que entendem que momentos como esse o mercado não pode parar. Mas se a gente força muito a mão, a gente começa aí um pontapé talvez de uma catástrofe econômica, né? Sim. Que aí vai vir uma quebradeira, que vai gerar desemprego, que isso também vai gerar uma necessidade de assistencialismo maior que o governo não vai conseguir. E tudo isso o banco tem um papel muito importante, que é ajudar as empresas a continuarem como organizações perpétuas, que é o nosso objetivo social. Obrigado, parabéns. Essa parceria que a Baico tem com o BS2 é o começo de um mercado que a gente vai ajudar ainda mais, que são as médias empresas, as empresas que fazem ali acontecer, que é o nosso Brasil, né? Muito obrigado a você, Rafa, obrigado para quem está nos assistindo aqui e obrigado a todo o time da Baico, tá? Acho que é um importantíssimo parceiro, a gente está super feliz com os deals que a gente tem trabalhado em conjunto, às vezes dá certo, às vezes não dá. E tá tudo certo e vamos para frente, certo. Eu acho educando o mercado, aprendendo. É isso aí, a gente realmente está buscando os bons negócios para apoiar as empresas e a gente espera bastante perenidade nessa parceria. Ótimo. Tá bom? Até o próximo BaiCast, pessoal. Gostaram? Pesquisa então sobre o BS2 para a gente ficar muito à frente aí do concorrente, entendendo cada vez mais sobre crédito, dívida e como fazer isso da melhor maneira possível. Até o próximo episódio.